Olá, essa apresentação foi desenvolvida pelos alunos Amanda Vitória e Robert Carvalho, do curso de Biomedicina da Universidade Federal Fluminense, e iremos falar sobre a anatomia aplicada da drenagem linfática da próstata. Aqui temos uma breve visualização do que será abordado durante o seminário. A princípio, dividimos entre a anatomia da próstata e a drenagem linfática, e essas divisões possuem seus subtópicos. Os aspectos gerais da próstata. A próstata é uma estrutura ímpar e acessória do sistema genital masculino que envolve a uretra, na cavidade pélvica. Encontra-se imediatamente abaixo da bexiga urinária e posteriormente à sínfise púbica e anteriormente ao reto. A próstata tem a forma de um cone invertido e arredondado, com uma base maior, que é contínua superiormente com o colo da bexiga urinária, além de uma parte mais estreita, que é o ápice, situado sobre o assoalho pélvico. Ela pode ser sentida pela palpação digital durante o exame de toque retal. As superfícies inferolaterais da próstata estão em contato com os músculos levantadores do ânus, que unidos formam um leito para a próstata. A próstata é dividida em algumas zonas e regiões, como podemos perceber nessa imagem. A zona periférica, que está aqui em verde, corresponde a aproximadamente 70% da próstata normal em indivíduos jovens. É nessa região que se inicia 70% dos cânceres de próstata. A zona central, essa aqui em azul, corresponde a aproximadamente 25% da próstata normal, compreendendo os ductos ejaculatórios. As neoplasias nessa região somam cerca de 25% da totalidade dos cânceres de próstata. A zona transicional, que é essa aqui em amarelo, compreende em torno de 5% do volume prostático. Essa região quase nunca está relacionada com câncer de próstata. A zona anterior, que é essa aqui em vermelho, corresponde a cerca de 5% da totalidade da próstata e normalmente não possui elementos glandulares, sendo formadas apenas por músculos e tecidos fibrosos. Já na anatomia, a denominação mais utilizada é em lobos. O lobo anterior compreende aproximadamente uma porção da zona transicional, e o lobo posterior compreende quase toda a zona periférica. Os lobos laterais abrangem todas as zonas. O lobo mediano compreende cerca de uma porção da zona central. A função glandular da próstata. A próstata desenvolve-se em 30 a 40 glândulas individuais complexas que crescem a partir do epitélio uretral na parte circundante da uretra. Em conjunto, essas glândulas ampliam a parede da uretra e essa ampliação caracteriza a glândula prostática. No entanto, as glândulas individuais conservam seus próprios condutos, que drenam de forma independente nos seios prostáticos da face posterior da luz da uretra. As secreções prostáticas protegem os espermatozoides, aumentando as possibilidades reprodutivas e maximizando as possibilidades de fecundação. Juntamente com as secreções das glândulas seminais, contribuem para a formação do sêmen durante a ejaculação. Nessa imagem, podemos ver os espermatozoides transicionando aqui no ducto deferente até chegar à vesícula seminal, onde se junta com o líquido seminal e percorre até a parte prostática da uretra, onde se junta com o líquido prostático. Nessa outra imagem, podemos ver a próstata contraída no momento da ejaculação. Os vasos sanguíneos da próstata. A próstata recebe sangue através das artérias vesical inferior, aqui, da artéria retal média, que está bem embaixo, e da pudenda interna, que está bem aqui. Esses vasos entram na próstata em sua superfície posterior externa, onde se encontram com a bexiga, e seguem em direção ao ápice da próstata. Tanto a vesical inferior quanto a artéria retal média frequentemente surgem juntas, diretamente das artérias ilíacas internas, que é essa daqui. Ao entrar na bexiga, a artéria vesical inferior divide-se em um ramo uretral
irrigando a parte prostática da uretra, e um ramo capsular, que percorre a cápsula e tem ramos menores que perfuram a próstata. Enquanto a artéria retal média fornece apenas alguns ramos sem nome para a próstata, a artéria vesical inferior fornece um ramo principal para a bexiga urinária e o outro para a próstata. O ramo da próstata, então, se subdivide em dois grupos de artérias. Um grupo supre principalmente a uretra e partes profundas da glândula, que são os ramos uretrais, enquanto outro grupo supre a cápsula e as partes periféricas da glândula, que são os ramos capsulares. A artéria pudenda viaja no canal pudendo para suprir a glândula e outras estruturas pélvicas e reprodutivas. Inicialmente, um plexo venoso prostático, que está bem aqui, fica entre as cápsulas verdadeiras e falsas da glândula. Subsequentemente, eles drenam para o plexo venoso prostático, que recebe na parte anterolateral da próstata. Esse plexo também recebe sangue desoxigenado da veia dorsal profunda do pênis, que é essa aqui, que chega até o plexo. E posteriormente drena para a veia vesical inferior, que por sua vez drena para a veia ilíaca interna, que é essa daqui embaixo. É a parte prostática da uretra. Nos homens, a uretra é longa, medindo cerca de 20 centímetros, e apresenta duas angulações ao longo de seu curso. Começa na base da bexiga e passa inferiormente pela próstata, atravessando o espaço profundo do períneo e sua membrana, chegando imediatamente à raiz do pênis. A uretra é dividida nas partes intramural, prostática, membranácea e esponjosa. Nessa apresentação, iremos falar em especial sobre a uretra prostática. A parte prostática da uretra tem entre 3 e 4 centímetros e é envolvida pela próstata. Nessa região, o lúmen da uretra é marcado por uma prega longitudinal de mucosa na linha mediana, que é a crista uretral, que é essa crista aqui. A depressão em cada lado da crista é conhecida como seios prostáticos. Os ósseos dos ductos prostáticos desagam nesses dois seios, esses ósseos aqui embaixo. Na metade de seu comprimento, a crista uretral se alarga para formar uma elevação circular, que é chamado de colículo seminal, que é toda essa elevação aqui. E o colículo seminal é utilizado para determinar a posição da glândula prostática durante a ressecção transuretral da próstata. Uma pequena bolsa de fundo cego, que é o utrículo prostático, que é esse furinho bem no meio, acreditamos que seja o homólogo ao útero nas mulheres, e se abre no centro do colículo seminal. De cada lado do utrículo prostático encontram-se os ósseos dos ductos ejaculatórios do sistema genital masculino. Com isso, nos homens, a conexão entre o sistema urinário e o sistema genital ocorre na parte prostática da uretra. A uretra prostática é irrigada principalmente pela artéria retal média e vesical inferior. Sua inervação vem do plexo prostático e sua drenagem linfática é feita pelos linfonodos ilíacos internos. Bom, agora que já entendemos um pouco sobre as características e anatomia da próstata, que foi trabalhado pela Amanda, vamos entender sobre a drenagem linfática dessa estrutura. Começando pelo geral, a drenagem linfática da próstata depende do posicionamento da área. Vasos ao redor do ducto deferente, aqui, alguns vasos da vesícula seminal e vasos da superfície posterior da próstata drenam para os linfonodos ilíacos externos. Alguns dos vasos da vesícula seminal, vasos prostáticos e vasos da próstata anterior drenam para os linfonodos ilíacos internos. Os vasos da próstata também drenam para o obturador e sacral. Bom, mas falando isso de uma forma mais detalhada e específica, nós vamos ver cada parte separada, começando pela drenagem no lobo posterior. O lobo posterior da próstata é drenado por meio de 3 vias primárias, sendo a primeira uma via lateral, que está aqui na esquerda, que drena para os linfonodos ilíacos externos, está aqui,
Esses vasos linfáticos também drenam para a porção terminal do ducto deferente e as glândulas seminais. Uma via laterodorsal, que aqui à direita, que drena para os nódulos ilíacos internos, que está aqui nos linfonodos ilíacos internos, por meio de um curso que segue a artéria prostática. E, finalmente, uma via dorsal, que drena para os linfonodos sacrais, bem como linfonodos sacrais, bem como para os linfonodos ilíacos comuns promontórios, que está aqui mais acima. Bom, agora falando da drenagem no lobo anterior, a maior parte da linfa drenada da superfície anterior segue para os linfonodos ilíacos externos, que está aqui, via espaço paravesical. Alternativamente, alguns vasos do lobo anterior deixam a próstata pela superfície posterior, drenando para um grupo de linfonodos conhecidos como linfonodos glúteos inferiores, que fazem parte dos linfonodos ilíacos internos, que está aqui mais acima. Bom, falando então um pouco agora da linfa e o seu trajeto, a linfa dos órgãos abdominais chega aos troncos linfáticos lombares direito e esquerdo, está mostrado aqui, ó, o direito e o esquerdo, e intestinais, que está aqui mais abaixo mostrado, passando pelos linfonodos ao redor dos grandes vasos abdominais. Esses troncos se unem à cisterna do quilo, que está aqui, formando o ducto torácico. Este grande vaso linfático se esvazia no sistema circulatório venoso, na junção entre a subclave esquerda e as veias jugulares internas. A drenagem linfática na pelve se parece muito com a do abdômen, que eu acabei de falar. A linfa das vísceras pélvicas chega aos linfonodos ilíacos comuns, que aqui nessa imagem dá para a gente ver, que está aqui, ó, após passar por outros linfonodos, ilíacos externos, ilíacos internos e sacrais, localizados juntos aos grandes vasos pélvicos, que aqui nessa imagem dá para a gente ver que é a parte abdominal da aorta e a veia cava inferior aqui em azul. Os troncos linfáticos lombares coletam subsequentemente a linfa dos linfonodos ilíacos comuns. Bom, algo importante a se ressaltar é que os nódulos ilíacos externos e internos drenam para os nódulos ilíacos comuns, que posteriormente drenam para os nódulos lombares direito e esquerdo. É importante ainda ressaltar que muitos dos vasos linfáticos da próstata se anastomosam com suas contrapartes de vários órgãos vizinhos, por exemplo, a bexiga urinária e o reto. Isso pode ter implicações clínicas importantes, especialmente em casos de câncer de próstata. E agora falando um pouquinho do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma das doenças malignas mais comumente diagnosticadas nos homens e frequentemente a doença está em estágio avançado no momento do diagnóstico. O câncer de próstata ocorre tipicamente nas regiões periféricas da próstata e é relativamente assintomático. A Amanda, no começo da apresentação, tinha falado das regiões da próstata e a porcentagem de, de, de câncer que essas regiões normalmente têm. Em muitos casos, o tumor é diagnosticado pelo toque retal e por exames de sangue. Aqui a gente trouxe uma imagem representativa do exame toque retal. Bom, é importante ressaltar que, apesar dos linfonodos serem definidos como grupos anatômicos isolados, por causa de sua ligação em série, eles também podem desempenhar sua tarefa em mais de uma região. Assim, os linfonodos inguinais, por exemplo, são linfonodos regionais da próstata e do útero. Na presença de um carcinoma de próstata ou de útero, que aqui dá para a gente ver como que fica a próstata normal e a próstata com câncer, é possível encontrar metástases nos linfonodos inguinais. Quando esses são removidos ou irradiados durante um tratamento de câncer, é possível que se forme o linfedema, que é o acúmulo de líquido linfático no tecido adiposo. Linfedema dos membros inferiores e dos quadrantes inferiores do tronco, já que os linfonodos regionais, que eram responsáveis por essa região, não estão mais aptos a transportar a linfa para os linfonodos inguinais.
Caso o câncer de próstata seja diagnosticado tardiamente, a chance de a doença ter se disseminado para outros órgãos aumenta, sejam eles ossos, fígados, vesículas seminais, bexiga, entre outros, são os que podem ser atingidos pela essa doença. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente entre homens e se torna ainda mais perigoso na fase da metástase, que é quando as células cancerígenas se espalham para outras partes. Este é um dos motivos pelo quais é tão importante os homens se prevenirem. A partir de consultas regulares com o médico urologista, é possível diagnosticar o câncer precocemente e tratá-lo para que não represente o risco maior para a saúde. Bom, aqui então estão as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.